Povo querido e abençoado do Senhor, muito bom dia. Eu sou o pastor Gilberto. Hoje é sábado, dia 19 de novembro, e nós estamos iniciando mais uma leitura diária. E eu quero te agradecer pela companhia. Durante a semana falamos muita coisa sobre esse tema da lição de número 8, que vamos estudar amanhã, no domingo, que tem como tema o bom pastor e os pastores infiéis. Acredito ter agregado à sua aula e eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Antes de nós falarmos da leitura de hoje, quero te agradecer por toda a companhia durante a semana, louvar a Deus pela sua vida. E se você é novo aqui no canal, você que está chegando agora, inscreva-se, ative o sininho, fique atento a todas as notificações e ajude a compartilhar, e vamos alavancar o reino de Deus através da pregação da santa palavra do Senhor. Deus te abençoe. Vamos à leitura de hoje. Está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 4, e a frase que nós sempre falamos, que é aqui o comentarista da lição, sempre deixa para uma meditação, é a seguinte: a igreja, assim como o povo de Israel, é o rebanho de Deus. Estamos falando sobre o pastor fiel e também sobre os pastores infiéis, é o tema da nossa lição. Vamos à leitura. Está escrito assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Texto maravilhoso do apóstolo Pedro. É muito bom, irmãos, quando a gente ouve um relato de um pastor, isso é muito bom. Todos nós sabemos que Pedro e João foram os primeiros pastores da igreja em Jerusalém. E Pedro tem um peso espiritual muito grande para orientar pastores e também orientar a igreja de Deus. Ele, sendo um dos responsáveis, um dos primeiros pastores da igreja, ele trouxe, iluminado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo, essa palavra aos pastores, a liderança, não é, a atual, toda a liderança, quando a gente fala aí de pastores que cuidam do rebanho de Deus. E como nós estamos falando do pastor fiel e também de pastores infiéis, Pedro traz uma recomendação muito importante, a qual acabamos de ler. O bom pastor, ele apacenta o rebanho de Deus com muito cuidado. É bom lembrar que a igreja hoje, ela representa também, assim como Israel representava o rebanho de Deus, povo escolhido, nação eleita, a igreja tem essa mesma prerrogativa, a igreja tem essa mesma característica, uma vez que Cristo, ele elegeu a igreja para ser o seu povo, para ser o sacerdócio real, para ser a nação eleita, um povo adquirido por seu sangue. Então, nós pastores, nós devemos cuidar bem desse rebanho, porque o rebanho não é nosso, ele é de Deus. E Pedro aqui vem trazendo algumas recomendações. Nós precisamos fazer isso de forma voluntária. Quando a gente fala voluntária, Pedro está dizendo o seguinte: não que o obreiro não é digno do seu salário, mas a gente fala de uma voluntariedade, de uma disponibilidade para cuidar do rebanho. Não é por obrigação, não é por, vamos falar assim, ninguém pode agir com a força para cuidar do rebanho de Deus. Precisa ser com prazer, precisa ser com graça. Não por força, né? Não também por torpe ganância. Eu não posso extorquir, eu não posso explorar o rebanho de Deus. Eu não posso tirar proveito do rebanho de Deus em função da minha própria necessidade. Eu não posso fazer isso. O pastor não pode fazer isso. Precisa também estar de ânimo pronto. O que é isso? Estar disponível para o rebanho. A gente não sabe a hora que uma ovelha pode precisar do cuidado pastoral. Então o pastor precisa estar de ânimo pronto. Ele precisa estar pronto a qualquer situação, a qualquer hora, a qualquer momento. Outra coisa, ele não pode ter domínio sobre a herança de Deus. Uma coisa que eu quero destacar: o rebanho não é do pastor, o rebanho é de Deus. É Deus que dá o pastor para esse rebanho, é Deus que dá o pastor para a igreja. Então o pastor não pode, de forma alguma, agir com força sobre o rebanho. Uma vez que ele vai prestar conta desse rebanho ao sumo pastor, ele precisa ter cuidado, ele precisa agir com prudência e agir com muito amor. Além disso, ele precisa servir de exemplo ao rebanho. Isso é muito importante e nós vemos isso em Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo.
tudo que Jesus quis que os homens fizessem, ele fez primeiro. Se ele quis que os homens orassem, ele orou primeiro. Se ele quis que os homens jejuassem, ele jejuou primeiro. Se ele quis que os homens pregassem o evangelho, ele pregou primeiro. Se ele quis que os homens tivessem fé, ele exerceu a fé primeiro. Então é esse o modelo de pastor que o rebanho de Deus precisa. Deus te abençoe, Deus te guarde, e eu repito o que eu falei em vídeos anteriores. Se você tem um pastor, honre-o. Se você age debaixo de uma liderança espiritual, respeite-o, porque esse pastor, essa liderança vai prestar conta diante de Deus pelo rebanho em que o próprio Deus o confiou para que ele cuidasse. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha um final de semana maravilhoso e voltamos na próxima segunda com mais uma leitura diária. Muito obrigado, Deus te abençoe, fiquem todos com Deus.